Fala galera, beleza? Mais um TM News na área, mais um TM News com muita informação, com muita coisa para a gente falar de Vasco de novo, porque hoje tem a situação do Maracanã. O Vasco vai entrar na justiça. Tem Fluminense e Vasco amanhã, sábado. Vasco contra a CBF também. E tudo sobre o Cuéllar. Saiu aí na mídia do Rio Grande do Sul que o Cuéllar fechou com o Inter. A gente vai falar tudo sobre isso. Mas antes eu peço para você, se inscreva no canal, é só clicar aqui embaixo, inscrever-se e também siga minhas redes sociais, @Thiago Mocova no Instagram, que toda hora eu posto tudo sobre essas informações, sobre essas notícias lá no Instagram, @Thiago Mocova. E agora, bora pro vídeo! Bom, galera, começar falando aqui de Vasco e Fluminense. O Vasco enfrenta o Fluminense nesse sábado e os dois, apesar do Fluminense vir bem embalado, o Vasco vem de derrota assim como o Fluminense. O Vasco perdeu para o Bahia na segunda-feira e o Fluminense perdeu para o Fortaleza. Porém, o Fluminense venceu no meio da semana o time do River Plate por 5-1, então dá uma embalada. O Vasco pode ter algumas mudanças nesse time. Primeiramente, a primeira mudança do jogo contra o Bahia. O Marlon Gomes vai sair para a entrada do Rodrigo. Então vai voltar aquele esquema dos 3 volantes, Rodrigo, Jair e Andrei. E outra, que o Alex Teixeira pode ser modificado pelo Orediano, além do que o Robson Bambu também pode sair para a entrada do Capasso, o Robson que não vem fazendo bons jogos. Então pode ser aí uma chance do Capasso recuperar a sua posição e, na minha visão, é muito mais jogador que o Robson Bambu. O Vasco, então, deve vir como o Jardim no gol, Puma na lateral, Capasso ou Bambu e Léo Pelé, e o Piton na esquerda. Rodrigo, Jair e Andrei, Peck, Pedro Raul, Alex Teixeira ou Lucas Orediano. Esse deve ser o time do Vasco contra o Fluminense, podendo ter 2 mexidas, além, logicamente, do Rodrigo. Meu palpite para o jogo de amanhã, 2-1 para o Vasco. O Pedro Raul, para mim, marca 1. E o Orediano finalmente desencanta, faz o segundo do Vasco, enquanto no lado do Fluminense tem lei do ex, gol de Cano para variar. Esse é meu palpite, essa situação. E agora vamos para a situação do Maracanã. O Vasco vai entrar na justiça pelo Maracanã, pelo direito de administrar o consórcio. O Vasco está aí numa situação onde o Maracanã, nesse momento, está liberado e sendo gerido com contrato de locação apenas para Fluminense e Flamengo, e não está sendo aí muito bem aproveitado pelo Vasco, que toda hora tem que entrar na justiça para poder fazer alguma coisa, para poder jogar, para ter que jogar contra Santos, Palmeiras, Cruzeiro, contra quem que seja. O Vasco tem que fazer um contrato de locação agora com o Maracanã, o que foi impossibilitado pelo governo do Rio de Janeiro, já que quando o Vasco pediu essa parceria, né, para entrar junto com o Flamengo e o Fluminense na gestão, acabou sendo praticamente ignorado e o Fluminense, junto com o Flamengo, continuaram nessa gestão do Maracanã. Eu achei uma puta de uma sacanagem com o Vasco, até porque, como eu já falei em vários outros vídeos, não vou continuar me repetindo aqui, mas os 4 times do Rio têm o direito de gerir o Maracanã e de jogar lá, assim como as torcidas também têm o direito de estarem no estádio quando o seu clube jogar. Mas o Maracanã não aceitou, não acatou o pedido do Vasco, então o Vasco vai entrar na justiça provavelmente hoje para conseguir entrar nessa gestão do Maracanã junto a Fluminense e Flamengo. Na minha visão, o Vasco tem todo o direito e tem que entrar realmente, porque é um direito do Vasco como um clube do Rio de Janeiro, já que o Maracanã é um estádio público e não privado de Flamengo ou do Fluminense, diferentemente de São Januário, que é o único estádio privado do Rio de Janeiro, ou seja, o Vasco é o único time que tem o seu estádio próprio. Nem o Botafogo, que também tem um contrato de locação e gestão com o Engenhão, não tem estádio próprio, porém, o Botafogo está querendo mudar de áreas aí também. Então, quer impedir que o Vasco jogue em tal lugar? Faça seu estádio Fluminense e Flamengo. Vamos falar de Vasco contra a CBF. O que é isso, né? Já que Vasco e CBF não é um embate, mas foi um pedido que o Vasco fez para a CBF pedir a apresentação do Andrei Santos e do Marlon Gomes apenas no dia 13 de maio, que é depois do jogo contra o Santos do Vasco. Porém, a CBF não liberou isso e pediu para os jogadores se apresentarem no dia 8. O Vasco não pode determinar a ida ou não do Andrei, isso depende do Chelsea. Mas caso aí a CBF não acate, o Vasco pode pensar em não liberar o Marlon Gomes, já que aí sim é um ativo do Vasco e não um ativo emprestado.
O Vasco pediu essa autorização para ser liberado no dia 13, Marlon Gomes e Andrei, justamente para poder focar nesse jogo contra o Santos, mas a CBF não liberou. E o Vasco pode resolver também não liberar o Andrei. Ainda vão conversar, tentar um meio termo ali, um Andrei ficar, o Marlon Gomes e alguma coisa assim, mas até o momento a resposta da CBF é não. Mas ainda há conversas para que essa situação seja resolvida. E agora, bora falar do que está assolando muitos torcedores, assustando muitos torcedores, que foi uma vinculação da imprensa do Rio Grande do Sul falando que o Cuéllar já assinou com o Internacional. Eu fui atrás disso, inclusive foi desmentido ontem de noite, mas eu fui atrás disso com as minhas fontes dentro do Vasco, que falaram e confirmaram para mim que ainda não há um acordo, não há um pré-contrato, o Cuéllar negocia com o Vasco, porém também ouviu o Internacional. E tem outros clubes também de olho no Cuéllar. O Cuéllar não é exclusividade e não tem contrato firmado com o Vasco. O que há com o Cuéllar e Vasco é um acordo verbal que, como eu já falei aqui também diversas vezes, não vale absolutamente nada. O que vale é você pegar a caneta e assinar. Se você não assinar o contrato, você pode fazer o que você quiser. Logicamente tem a hombridade, tem a honra, tem a palavra, etc. Mas, tirando isso, a parte ética não tem nada legal para evitar que o Cuéllar, por exemplo, vá para o Internacional. Mas o Inter tem interesse no jogador, isso faz tempo. Porém, agora começaram a negociar também com o Al Hilal, assim como o Vasco negocia. Porém, o Vasco tem a prioridade do Al Hilal e do jogador, porque já houveram negociações anteriores que o Al Hilal deu uma brecada por conta das suas competições e do transferban. As negociações com o Al Hilal estão sendo retomadas pelo Vasco nesse mês, assim como o Inter começou as negociações com eles também nesse mês. O Cuéllar ainda não definiu o seu futuro, lembrando que tem um acordo verbal entre o Vasco e o jogador, e o Vasco tem a prioridade pelo Cuéllar. A janela sobra na primeira semana de agosto, e eu acredito ainda que o Cuéllar vai manter sua palavra com o Vasco, vá para o Vasco, porém, vai ser uma disputa difícil. Se o Internacional apresentar um projeto bom, vai começar a conflitar. Porém, o Vasco já conversou com o Cuéllar já tem um acordo verbal, quer trabalhar com o Barbieri, quer trabalhar com o Abel Braga novamente, e tem a intenção de voltar ao Rio de Janeiro. Então o Vasco sai na frente, há uma grande possibilidade do Vasco fechar o negócio, porém tem que ser mais ligeiro também, já firmar com o jogador um pré-contrato e também falar com o Al Hilal para tentar a liberação dele, ou com uma rescisão, ou pagando uma multa rescisória ou algum valor que o Al Hilal pedir. A última vez o Al Hilal pediu 27 milhões de reais. A gente trouxe aqui e no vídeo vai estar também, no final do vídeo, essa live que a gente fez, eu e o Tibério Lins na época. Bom, galera, é isso. A situação do Cuéllar vai se resolver. Acredito que ele venha assim para o Vasco, mas ainda terão muitas coisas para serem discutidas até a primeira semana de agosto, que é quando abre a janela de transferências. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez eu peço, deixe seu like, se inscreva no canal, siga minhas redes sociais, @Thiago Mocova, que está aparecendo aqui na frente. E amanhã estamos de volta para falar um pouco mais de Vasco, com mais notícias no TM News. Grande abraço e eu fui!